Este é o nosso terceiro debate, a indústria nacional em xeque, e é parte da preparação do nosso terceiro congresso. Os debates estão sendo transmitidos na página de Facebook da FIT Metal e também nas páginas parceiras que fazem a transmissão simultânea juntamente conosco. O tema que vamos abordar hoje é: para onde vai o setor eletroeletrônico? Para este, convidamos para fazer esse debate conosco Heron Bezerra, diretor do Centro de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Amazonas, e Rodolfo Viana, técnico da subseção do DIEESE, do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, a quem eu já agradeço por aceitar o convite aqui da nossa federação, da FIT Metal. E antes de dar início aqui ao nosso debate, eu gostaria de convidar Marcelino da Rocha, presidente da nossa federação, a fazer a saudação inicial. Marcelino, com você. Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Agradecer às páginas parceiras que reproduzem esse ciclo de debates. Agradecer mais uma vez o convite do Heron, do Rodolfo, né, que prontamente aceitaram essa discussão. Eles dois têm um desafio, porque o ano passado nós fizemos, em comemoração aos 10 anos da federação, também um ciclo de debates, e o centro das nossas discussões tem sido o processo da desindustrialização que o nosso país vive, né? E do ano passado, e preparação do Congresso, da plenária, né, que nós vamos realizar agora no mês de maio, dia 22, nós estamos realizando o terceiro, como bem disse a Andréia, e nós queremos transformar esse ciclo em um documento consistente para que a gente ganhe espaço nas universidades, no meio legislativo, no executivo, né, para que a gente possa alardear essa crise que a indústria brasileira passa. Eu, antes de concluir aqui, eu quero saudar a companheira Andréia, diretora de comunicação, o Wallace Paz, que é o nosso secretário-geral, a Eremi Melo, secretário de Mulheres, o Buiú José Salvini, que é presidente do sindicato lá de Jaguariúna, o André Sintra, o Aurínio, que é presidente da Federação da Bahia, né? Dizer a todos bem-vindos, agradecer a Andressa mais uma vez, e ao André Sintra. Mas, evidentemente, que nós estamos num governo que a necessidade de reindustrialização passa longe, muito longe, de qualquer discussão ou de qualquer possibilidade, né? É um governo, o governo vem de pátria, é um governo que todos nós sabemos a quem serve, né? Mas, enfim, eu quero aqui pegar um trecho de uma entrevista que o Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo, falou sobre a agroindústria no Brasil. Então, peguei um trecho aqui, eu quero demonstrar das possibilidades que o nosso país tem. Ele escreveu nesse artigo publicado no Estadão o seguinte: o setor de árvores cultivadas, uma agroindústria imersa na bioeconomia, cresce ano após ano. O estupim para atingir o sucesso foi a introdução do eucalipto e a aplicação de pesquisa de cultivo. Se na década de 70 a produtividade rondava os 10 metros cúbicos por hectare ano, em 2020 chegou a mais de 35 metros cúbicos hectare ano, fruto da ciência. Esse é um dos fatores que permitiram que a produção de celulose saltasse de 777 mil toneladas naquela época para 21 milhões em 2020. 15 milhões de toneladas foram comercializadas com outros países, chancelando o país como o maior exportador mundial da matéria-prima. Então, um trecho do artigo que ele escreveu que demonstra
que a ciência, a inovação, a pesquisa, se tiver investimento sério e forte, pode fazer com a indústria brasileira o que aconteceu com o agronegócio. E, estupidamente, o agronegócio depende do setor da indústria. E nós estamos aí na situação de importação de máquinas e equipamentos agrícolas, porque não existe um projeto nacional de desenvolvimento que possibilite o país a desenvolver e ter uma participação, como nós já tivemos na década de 70, uma participação importante no produto interno bruto brasileiro. Então, eu quero saudar os debatedores, desejar aí um bom debate a todos vocês, e mais esse debate vai fortalecer a insistência da FIT-Metal, que cotidianamente, desde a sua fundação em junho de 2010, vem dizendo que nenhum país sério desenvolve sem indústria, sem geração de emprego, sem distribuição de renda, que é o caso que o Brasil está vivenciando hoje. Bom debate, obrigado, viu, André? Nós que agradecemos, obrigada, Marcelino. Quero aqui também saudar a Iremi Melo, que já se encontra na sala conosco, é a nossa secretária de Mulheres da FIT-Metal e dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul, que também vai estar contribuindo aqui com o debate, e o José Salvino, o Buiú, nós não acostumamos a chamar ele de José Salvino, é o nosso eterno Buiú, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Jaguariúna. Sejam bem-vindos aqui à nossa live. E quero aqui, de imediato, convidar para fazer uso da palavra o nosso companheiro, amigo, parceiro aí da FIT-Metal, o Heron Bezerra, que é diretor do Centro de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Amazonas. Heron, você tem 20 minutos para a sua exposição, eu aviso com 15. Obrigada e muito bem-vindo. Muito bem. Boa tarde, Andréia, Marcelino, Andressa, Wallace, Rodolfo, Eremi, todos que estão nos ouvindo e aos nossos internautas. É um prazer enorme estar conversando aqui com vocês. Primeiro, quero agradecer o convite e vamos tentar ajudar nesse debate. Eu acho que a introdução feita pelo Marcelino já dá a dimensão do nosso desafio aqui. Mas vamos começar do começo mesmo, como se diz na linguagem popular. Vamos começar do início. Só existe riqueza se você transformar uma matéria-prima em bens duráveis, em bens comerciais e em mercadoria. Esse é o princípio elementar. Daí porque a importância da indústria. Porque se você não industrializar a matéria-prima, você é um mero fornecedor de matéria-prima barata, que, aliás, tem sido a trajetória do Brasil ao longo dos tempos. O Brasil já cometeu a estupidez de exportar uma serra do navio no Amapá inteirinha e ficar só com o buraco, literalmente, que ficou no Amapá. E o mesmo crime está sendo cometido agora com a serra do navio, isso era no Amapá, agora com as reservas minerais do Pará. A mesma coisa. Ou seja, e se a gente olhar por outro lado, os milhões e milhões e milhões de toneladas de soja, ou de café, ou de outros produtos, que nós exportamos in natura. Portanto, sem valor agregado, sem verticalização da produção. E é exatamente isso que faz com que o Brasil esteja experimentando um processo acelerado de desindustrialização. Basta ver que os dados atuais, os dados disponíveis aí, indicam que a indústria brasileira representa algo como 20% do PIB apenas, em torno de 20%. Em torno de 7%, mais ou menos, é agropecuária, e todo esse restante é dos chamados serviços, em vários momentos, com várias gradações. Transporte, bancos, setor financeiro e outros. Mas, de maneira global,
Serviços representa algo como 73%, 73% do nosso PIB. A indústria, algo como 20%, e o agronegócio, algo como 7% em termos aproximados. Não há porque a gente ter dúvida, portanto, de que nós passamos por um processo acentuado de desindustrialização. Isso terá consequência. Terá consequência na geração de emprego, no empobrecimento do país, na falta de oportunidade e na entrega, repito, da nossa matéria-prima a preços subavaliados. Há alternativas? Claro que há. Primeiro, é preciso uma política nacional de industrialização, que não basta também apenas a gente reclamar. É preciso apresentar alternativas. Uma dessas alternativas é exatamente fortalecer as agroindústrias, porque você pode incrementar muito a base industrial e, ao mesmo tempo, verticalizar a produção e agregar valor à nossa matéria-prima, coisa que hoje, infelizmente, não é feita de maneira geral. Isso tudo leva a uma segunda conclusão. A quem objetivamente interessa isso? A quem ganha, portanto, com essa deformação? Ora, obviamente que ganha os países que detêm grandes parques industriais e que, obviamente, exportam para nós muitas coisas que nós exportamos a matéria-prima e compramos o aço. É o caso, por exemplo, do aço, um exemplo em concreto. Nós exportamos o ferro e importamos o aço, o que não é apenas uma estupidez, é uma sangria da nossos recursos, a geração de emprego lá fora e, evidentemente, prejuízo, rebaixamento da nossa atividade econômica para o Brasil. Há também uma grande deformação nessa questão do Parque Industrial Brasileiro. Quando eu estava ainda no MCTI, eu fui secretário nacional de Ciência e Tecnologia no final do governo Dilma Rousseff. E a gente fazia muito esse acompanhamento do Parque Industrial Brasileiro, de quantas indústrias tinha, onde estava, etc, etc. E pasmem vocês, eu, inclusive, tomei um susto quando eu vi a primeira vez essa tabela produzida pela CNI, pela Confederação Nacional das Indústrias. Porque a ideia geral que todo mundo tem é que Manaus tem indústria para tudo que é lado, por causa da Zona Franca de Manaus. Eu vou dar um dado para vocês assustador. O Amazonas tem menos indústria do que a Rondônia. O Amazonas tem menos indústria do que a Rondônia, apesar da Zona Franca, apesar do parque industrial daqui, nós temos menos indústria do que Rondônia aqui do lado. E Rondônia cresceu o seu parque industrial baseado exatamente no agronegócio, baseado exatamente nas agroindústrias, de laticínios, de vários produtos. E aqui, é claro que nós temos uma avenida de oportunidades nesse campo. É evidente, é preciso, portanto, voltar a atenção para isso. Nós precisamos voltar a nossa atenção para um outro setor extremamente importante que nós sequer começamos a pensar. Eu vou dar um dado aqui emblemático para a gente compreender isso. Atualmente, como diretor do Centro de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Amazonas e como pesquisador na área de clima, eu sou da área de climatologia, nós estamos fazendo um mapa solarimétrico de todo o estado do Amazonas. Estamos mapeando qual é o potencial de energia solar de todo o estado do Amazonas. E, evidentemente, construindo edifícios solares para gerar energia base de energia fotovoltaica, solar fotovoltaica, e, ao mesmo tempo, reduzir a dependência de energia à base de combustível fóssil, que ainda boa parte da energia do Amazonas é produzida por combustíveis fósseis, caro, poluente, etc. Muito bem. Qual é a questão que está relacionada com o que eu quero dizer aqui? Os painéis fotovoltaicos produzidos no mundo inteiro, eles trabalham com uma lógica de que você tem uma média de 1.000 watts de potência máxima. Então, os painéis produzidos no mundo inteiro, fotovoltaicos, eles obedecem a essa lógica, que existe um pico de produção solar da ordem de 1.000 watts por segundo, metro quadrado por segundo.
Ora, nós já encontramos no Amazonas 2.000 watts por segundo. Significa dizer que os painéis que nós atualmente temos no Brasil inteiro e em boa parte do mundo estão completamente em desacordo com a nossa realidade. Já se encontrou também na Bahia com 1.800 watts. Significa dizer, consequentemente, que nós temos aqui uma outra avenida, desenvolver indústrias para desenvolver esse tipo de tecnologia para a nossa realidade. Esses painéis eles foram produzidos para a realidade, no geral, da Europa, onde, obviamente, tem muito pouco sol, porque, de acordo com que você se afasta da linha do Equador, para o norte ou para o sul, você vai diminuindo a incidência de radiação solar. E quanto mais você se aproxima da linha do Equador, maior e mais intensa é a quantidade de energia solar. Aqui está uma avenida de oportunidade para nós, por exemplo. E, ao mesmo tempo que se vai produzir painéis solares, um produto, evidentemente, de natureza estratégica, inclusive para reduzir a dependência de energia poluente ou de qualquer outra natureza. Por exemplo, o Brasil tem uma grande facilidade de energia hidráulica, mas isso tem um impacto ambiental violento. Então, tem toda uma confusão para fazer uma usina hidrelétrica. Você pode abrir mão de parte disso se você tiver energia solar, por exemplo. E tem aqui toda essa avenida para construir, e inclusive vender para outros países, na África, etc., onde tem realidade solarimétrica parecida com a do Brasil. O Brasil, portanto, pode não apenas ser um grande produtor de energia, como pode ser um grande produtor de tecnologia, de equipamentos, para vender para o mundo inteiro com valor agregado e, evidentemente, ir mudando paulatinamente essa base de redução crescente do papel da indústria no PIB brasileiro. Porque o nosso papel hoje, repito, é da ordem de apenas 20%, e caindo. E caindo. Quanto mais passa, mais se cai o peso da indústria brasileira no PIB, no Produto Interno Bruto do país. Isso, portanto, é a realidade que está posta para nós. A outra linha de oportunidades, que, inclusive, quando eu fui secretário de Produção Rural, no Amazonas, nós desenvolvemos, foi a indústria de bacalhau. Bacalhau não é peixe, como muita gente imagina. Bacalhau, e talvez alguns aqui saibam, outros não saibam, bacalhau não é peixe. Bacalhau é uma técnica de beneficiamento de pescado. Tecnicamente, bacalhau é um peixe salmourado, não todo peixe, mas um peixe salmourado e desidratado a 45% de umidade relativa. Isso é, tecnicamente, o bacalhau. Ora, nós podemos ter, portanto, o pirarucu, que é um peixe de 80 quilos em média, 1,80 m, 2 metros de comprimento, não tem nenhum peixe do mundo que possa competir com ele. O principal peixe que se conhece que faz bacalhau no mundo hoje chama Gadus morrua, que é um peixe pescado no norte da Noruega, que pesa 12 quilos em média. Como é que um peixe desse pode competir com um pirarucu que pesa 80? E se a gente sabe que para ter um bom bacalhau, o peixe precisa dar uma posta grossa e ser desfibrável, né? O pirarucu tem as duas categorias e a posta dele é tão grossa que tem que cortava ao meio. Lamentavelmente, o governo que nos sucedeu parou a indústria, está lá parada no meio da selva amazônica, dentro da reserva de desenvolvimento de Mamirauá. Portanto, a gente combinava as duas coisas, uma área de preservação ambiental e, ao mesmo tempo, a industrialização da matéria-prima produzida ali de maneira sustentável e manejável. Então, castanha, borracha, enfim, óleos essenciais, que a Natura, inclusive, garimpa muito por aqui, mas, de maneira geral, leva a matéria-prima bruta e ninguém sabe o que faz com isso, onde processa, etc, etc. Esse tipo de exemplo que eu estou acabando de dar aqui mostra o quanto nós temos de oportunidade para retomar a base industrial, para agregar valor e verticalizar a produção, que é o princípio fundamental para a geração de riqueza. Nós não vamos gerar riqueza vendendo matéria-prima bruta. Tanto é que o agronegócio, que tem uma pauta enorme de exportação, o seu peso é da ordem de 6,8%, 7% do PIB. Exatamente porque no fundamental comercializa matéria-prima in natura, sem qualquer valor agregado.
Isso, portanto, é o que me parece importante a gente ter como referência. E, ao mesmo tempo, pensar num programa nacional de industrialização de acordo com a vocação de cada estado, de cada região. De cada região. Nós não somos um país, evidentemente, está muito distante de nós sermos um país homogêneo, ao contrário, nós somos um país com profundas assimetrias, e é preciso levar isso em conta. É preciso que, no planejamento estratégico de qualquer governo sério, esteja presente a necessidade de buscar uma equação dessa assimetria, que hoje faz com que haja grandes concentrações populacionais num canto e poucas concentrações no outro, o que é muito ruim, inclusive para o equilíbrio ecológico, ambiental do país. É preciso que a nossa população esteja melhor distribuída. E a razão pela qual ela está profundamente mal distribuída é porque toda a concentração econômica, num determinado período dos nossos séculos que passaram, foram, evidentemente, direcionados para que isso acontecesse. Portanto, meus camaradas, esse debate que a FIT Metal promove, que é, repito, de natureza estratégica, porque não é possível você imaginar um país desenvolvido sem uma base sólida industrial. E eu estou aqui falando da questão mais superficial, mas nós precisamos discutir o beneficiamento de minerais estratégicos que nós temos, a utilização disso em bens duráveis e nos prepararmos, se a gente realmente quiser pensar em ser um país soberano e independente, em ter capacidade de defesa. Porque um país com essa dimensão, que tem uma abundância de água, como nós temos, que tem uma abundância de recursos naturais, como nós temos, que tem uma abundância de áreas, como nós temos, se não tiver igualmente capacidade de se defender, eu não sei quanto tempo continua soberano e independente. Isso é a teoria da conspiração? Negativo. Negativo. A tendência natural do mundo é de superpopulação. E há poucos espaços do planeta com condições adequadas de habitabilidade como tem o Brasil. Há poucas. Portanto, desconhecer isso é, na verdade, brincar com a sorte. E nós não podemos brincar com a sorte. Nós precisamos ter muito claro que nós somos um país importante na geopolítica mundial. Governos aí que estão postos aí são coisas transitórias. Isso logo passa. Né? Logo passa. Até porque a teoria dos que estão aí, na cabeça deles, nem pensaria de Estado, porque eles querem matar mesmo a população. As provocações que o governo faz diariamente, né, visa impedir que haja vacinação. O governo não quer vacinar a população e, por isso, ele faz provocação. Então, não vamos nos preocupar com esse governo, vamos nos preocupar no sentido de acelerar, até se for o caso, a passagem deles. Mas o Brasil é maior do que esse que está aí. Nós somos uma nação importante e o nosso governo, o nosso país, é muito maior do que esse governo que está aí. Portanto, a gente tem que pensar o que fazer doravante com base nessa realidade, utilizando os nossos recursos naturais para beneficiar, agregar valor, verticalizar a produção. Diversificar a nossa pauta. Eu dei aqui 2 exemplos. As agroindústrias, minerais e produtos estratégicos como painéis solares, que estão diante de nós, como oportunidade de negócios. E, ao mesmo tempo, um plano 15 nacional. minutos, Zeron. E, ao mesmo tempo, um plano nacional de equacionamento para tentar resolver ou diminuir as assimetrias que tem no Brasil. Nós ainda temos uma deformação. E eu tenho aqui o mapa da CNI na minha mão. Nesse ano que nós levantamos esse dado no MCTI, 137 mil indústrias estavam localizadas no estado de São Paulo, por exemplo. 137 mil indústrias. O segundo estado, isso aí envolve tudo, todo tipo de indústria. O segundo estado com mais indústria era Minas Gerais, com 66. Ou seja, é menos da metade. E aí, quando você vai puxando essa escala, você tem uma ideia,
A Bahia tinha 17.903 indústrias nesse ano. Ou seja, vai diminuindo um pouco mais de 10% do que tinha São Paulo. E quando você chega, por exemplo, em Alagoas, tinha 3.308. O Amazonas tinha 3.302. Sergipe, 3.240, e finalizava a conta aqui com Roraima, com 488. Isso é o Brasil. Meus amigos, esse tipo de assimetria não faz bem a ninguém. E é preciso encarar isso de frente e procurar resolver. E, ao mesmo tempo, abrindo novas oportunidades de negócio. Professora Andréia, eu concluo para a senhora não me budinar, não me corrigir novamente, me coloco à disposição de vocês para qualquer questionamento. Um grande abraço e muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Excelentes reflexões, muito boa contribuição, muito obrigada. E agora, de imediato, já quero convidar aqui para fazer uso da palavra o Rodolfo Viana, que é técnico da subseção do DIEESE, no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, em São Paulo. Rodolfo, com você, 20 minutos, aviso com 15. Ok, obrigado, Andréia. Boa tarde a todos que estão aqui na nossa salinha virtual. Boa tarde também para quem nos assiste através das redes sociais. Bom, eu preparei um materialzinho aqui que eu vou tentar compartilhar com vocês. Na verdade, é mais uma tentativa de amarrar um pouco a minha fala. Eu precisei fazer um apanhado de como... Acho que não vou conseguir compartilhar, mas depois eu mando então para vocês. A ideia minha foi o seguinte, foi tentar fazer um histórico do setor no Brasil, né? Eu achei importante para a gente pensar para onde vai o setor eletroeletrônico. Rodolfo, você já pode compartilhar agora, viu? Ah, tá, obrigado. Vou compartilhar aqui então. Deu certo aí, pessoal? Ainda não estamos visualizando. Seu nome de ES está ok. Agora sim, agora sim. Aí. Bacana. Legal. Então, pessoal, o que eu pensei em fazer aqui para a gente conversar sobre isso? Eu pensei em montar justamente um histórico do que foi, do que tem sido o setor eletroeletrônico no Brasil, de forma resumida, que coubesse no nosso tempo de exposição, para tentar responder essa pergunta que foi feita, né, para onde vai o setor, e, na verdade, já até adianto o final, né? Vou acabar a minha fala, vou tentar acabar a minha fala com a mesma pergunta. Mas, para isso, a gente vai tentar fazer um resuminho aqui primeiro, sempre lembrando, né, o setor eletroeletrônico é um setor diverso, ele é transversal na economia, né? Então a gente tem o setor eletroeletrônico, chip, até situações do eletroeletrônico na nossa casa. Então, é um setor que ele conversa com diversos setores, você atende desde o público final no produto e indústrias que fazem parte do setor meio da economia, né? Então, é uma diversidade muito grande de produtos. E um resuminho aqui, para depois a gente passar nas demais telas, é que o setor hoje, assim como bem colocou o Marcelino na fala inicial também, a indústria como um todo passa por uma grande crise no Brasil, e o setor eletroeletrônico tem sido duramente atingido, né? Tanto é que a gente perdeu aí mais de 110 mil postos de emprego nessa última crise, iniciada ali em 2014, que depois eu vou detalhar um pouco mais. O faturamento, pegando ali o dado do patronal, da BINE, que é a principal entidade patronal do setor eletroeletrônico, o faturamento em reais, em 2019, estava inferior ao de 2013, e se a gente compara em dólar, principalmente porque é um setor que ele é muito dependente de componentes importados, o faturamento em dólar é bastante, né? O faturamento em dólar nominal estava menos da metade em 2019 daquele que foi verificado em 2013. E, consequentemente, a gente percebe ali o impacto disso tudo na balança comercial, né? Nesse caso, a balança comercial do setor, ou seja, entre tudo aquilo que o país compra de fora e tudo aquilo que o país produz aqui e manda para o exterior, na verdade, a gente está com déficit de 25 bilhões de dólares. Quando a gente fala em déficit de 25 bilhões de dólares, é um pouco do que o professor Leron colocou ali. A gente está deixando de criar empregos em indústrias aqui no Brasil e está trazendo empregos que são criados de fora através da compra desses produtos, né?
Vamos olhar um pouquinho do histórico, né? O que seria esse setor no Brasil? Então, ele tem o início lá no início da década de 20, principalmente com o setor de montagem de rádios, componentes bem básicos ainda. E a partir dos anos 40, ele começa a ter um pouco mais de volume, né? Tinham aproximadamente 5 mil trabalhadores no setor eletroeletrônico. Basicamente, a montagem de peças e componentes. Os produtos bem do exterior, aqui no Brasil, eles acabam sendo montados com foco no mercado consumidor interno, né? Essa tem sido a trajetória, com alguns casos diferentes, mas, no geral, é isso que o Brasil tem feito. E com a Segunda Guerra Mundial, por conta da guerra principalmente, os países centrais tiveram dificuldade precisaram priorizar questões de guerra naturalmente, e o mercado interno viu ali uma possibilidade da primeira grande expansão produtiva, né? Inclusive, começou ali no setor uma política que ficou muito famosa nas décadas seguintes no Brasil, de substituição de importação, né? Então, o governo aproveitou essa situação da Segunda Guerra Mundial e começou a, entre aspas, proteger o setor, incentivando a produção local. Tanto é que o resultado ali foi, em 4 anos, um crescimento médio de 28%. Né? E já na década de 50, o setor que tinha começado ali terminado a década de 40 com 5 mil trabalhadores, vai para a década de 50 com mais de 16 mil trabalhadores no setor. Aí, avançando na história do Brasil, passa ali o plano de metas, com o Juscelino Kubitschek, um plano de metas bem ambicioso, que, por conta das suas propostas, os investimentos, principalmente em transporte e energia, ajudaram muito a puxar a produção nesse setor, e também o resultado disso com relação à geração de empregos foi bastante satisfatória. Saiu, como eu falei anteriormente, de 16 mil para mais de 58 mil trabalhadores no final da década de 50, no final do governo de Juscelino Kubitschek, em um crescimento médio que se manteve em 2 dígitos, né? Um crescimento aí na casa de 13%. A década de 60 no Brasil foi uma década bastante complicada, né? Uma década de golpe militar, uma crise no setor que se abateu em 64, 65, foi a primeira grande crise ali do setor. Só que logo no momento seguinte, veio o famoso milagre econômico, né? Que os bondes dos trabalhadores acabou sendo bastante prejudicial, principalmente por conta fora a parte da ditadura militar, a parte de você ter tido diversas perdas salariais, mas o segmento cresceu bastante. Fui ali um pouco antes da década de 70 começar, em 67, se não me engano, que criou-se a Zona Franca de Manaus, uma região que foi bastante utilizada, basicamente, para a instalação de multinacionais na região. Ela nasce com o intuito de ser um polo exportador. A ideia do Brasil era que, ao criar aquilo, a Zona Franca de Manaus viesse a ser um polo exportador, mas é algo que, como produção de peças e componentes que vêm do exterior, uma boa parte, ela é montada, e eu digo que não aconteceu porque a maioria da produção que é feita lá ela é destinada ao mercado interno. Então, essa parte de tentar fazer da Zona Franca de Manaus um grande polo exportador, que, por exemplo, ficou muito famoso na China, principalmente nos anos 80 e 90, né, naquelas zonas autônomas, o Brasil não conseguiu fazer isso com Manaus, não teve sucesso nesse sentido. Mas o crescimento foi muito vantajoso, né? Cresceu bastante. E também dá para destacar outra situação, foi a criação da Telebrás, né? A empresa brasileira de telecomunicações, que ali o governo também começou a se valer de uma outra política muito importante de compras nacionais, né? O governo usou a empresa para estimular o setor, principalmente segmentos de informática, que estava ali no Brasil ainda um segmento bastante incipiente, mas começou a ter um pouco mais de musculatura, inclusive com empresas nacionais aparecendo no segmento de informática, componentes eletrônicos. Então, foi muito importante para poder puxar o crescimento do setor. Como a gente vê aqui, em 4 anos, né, 70 a 74, foi um crescimento de 21%, e na média da década de 70, o crescimento foi mais vigoroso ainda. A gente chegou ali em 18% de crescimento, substancialmente maior do que tinha sido na década passada. E aí chegamos nos famosos anos 80, né? Os anos 80 foi definido pelos meus colegas economistas como uma década perdida, mas talvez porque eles não conheceram ainda o que seria futuro, né? A década de 2010 e um pedaço de 2020, mas os anos 80 foram muito complicados para o setor, hiperinflação, diversas crises, o setor teve um baque muito grande,
E começou ali a ter um descompasso maior com relação ao avanço tecnológico. Na terceira revolução industrial, o Brasil se perdeu um pouco nessa passagem da microeletrônica, da nanotecnologia começando a aparecer. E nos anos 90 foi o grande baque, né? Os anos 90 com a grande mentira ali da política neoliberal que resolveria a crise. O Brasil promoveu, principalmente a partir do governo do Collor, uma abertura sem precedentes, inclusive sem precedentes na história de outros países, né? Houve abertura comercial em diversos países, mas sempre tentando fazer uma negociação de você abre, mas para negociar algum setor, pega alguma coisa em troca. O Brasil não. O Brasil simplesmente cortou diversas tarifas, né? Principalmente tarifas de importação, ele cortou em praticamente 2/3 ali as tarifas, saindo de 32% para 11%. E isso foi duramente atingido o setor de eletroeletrônico. Talvez o principal setor atingido nesse momento tenha sido esse setor eletroeletrônico, principalmente porque havia um descompasso tecnológico considerável entre o que era feito lá fora e aqui dentro. E isso apareceu no emprego, naturalmente, né? Em apenas 5 anos, a gente perdeu ali a gente perdeu 91 mil postos de emprego no setor, um setor que tinha aproximadamente 265 mil trabalhadores. No início da década de 90, chega em 95 com alguma coisa na casa de 174 mil empregos. Então, não é algo pouco para o período. E mais para frente um pouco, com o Plano Real, apesar da grande vantagem de ter controle da inflação, um problema grave com o câmbio, né? A taxa de câmbio. Então, o Brasil, além de você ter cortado tarifas de importação sem maiores preocupações de longo prazo, a taxa de câmbio mantida artificialmente na casa de 1 para 1 durante um bom período, depois estourando em 99, ela expôs o Brasil a uma competição muito difícil. O Brasil, naturalmente, quanto mais valorizado está a sua moeda, mais caro ficam os seus produtos feitos internamente com relação aos produtos de fora. E o Brasil não tinha capacidade de concorrer com esses produtos tecnologicamente. Então, foi um grande golpe ali com o câmbio. E depois, com a crise de 99, quando você teve uma máxima de desvalorização do real, em janeiro de 99, isso arrebentou o balanço das empresas e acabou tendo implicações também no início da década de 2000. Uma boa parte do problema do apagão, que todo mundo se lembra bem, do governo Fernando Henrique Cardoso, ele vai desembocar por conta da crise iniciada em 99 e da falta de investimentos em setores chaves como a transmissão e distribuição de energia, que tiveram queda de 35% nos seus investimentos ali a partir de 99. E o saldo foi esse, né? Diversos fabricantes nacionais acabaram fechando, não tinha mais como concorrer, é um setor muito pulverizado, não tinha ali empresas líderes que puxassem esse segmento. Em 92, a queda que a gente viu na década de 90 foi de 60% na produção dos componentes nas empresas nacionais que tinham a produção aqui. E o início de 2000 foi um início muito complicado por conta do apagão que a gente colocou. E o setor metade da década de 2000, o setor começa a ter um novo crescimento, principalmente no setor das linhas marrom, como a gente diz, e branca, né? O setor ligado ao consumo final. E muito disso tem a ver com a mudança de governo e a mudança com relação ao mercado interno também. Aí vocês conhecem melhor, política de valorização do salário mínimo, aumento de reais do salário mínimo. A gente começa a ter uma outra cara. E aí, um dos motivos também desse sucesso veio com a retomada de política industrial, né? A gente passou todos os anos 90 falando que política industrial, que a melhor política industrial, essa é uma fala do Pedro Malan, ministro da Fazenda de Fernando Henrique Cardoso, e justamente baseado nas égides ali do neoliberalismo, né? De quanto mais livre você deixar o mercado, melhor seria. Mas aí, a partir de 2020, nos voltou, e foram 3, né, basicamente, lançados. A primeira em 2004, a PIX, né, como vocês estão vendo em tela aí, Política Industrial Tecnológica de Comércio Exterior. Depois, em 2008, tivemos a Política de Desenvolvimento Produtivo. E, por fim, o Plano Brasil Maior, já no governo da Dilma. As 3 políticas industriais desenhadas, lançadas e tocadas pelo governo a partir de 2003, elas tiveram não só o setor eletroeletrônico como foco principal, mas diversos setores, entre eles contemplados o setor eletroeletrônico. E acabou sendo fundamental também para contribuir no crescimento que a gente viu aí nos anos seguintes.
E um pouco do perfil do setor, né? As principais empresas no Brasil, nesse segmento, elas são empresas estrangeiras. A gente tem, por exemplo, coreanas, como a Samsung, americanas, como a General Electric e a Houston Pool, tem sueca, como a Electrolux e Ericsson, a alemã, a Siemens, finlandesa, a Nokia, as chinesas já chegando aí com a Huawei e japonesa e a Panasonic. E esse considerando só as 10 maiores empresas do setor eletroeletrônico, olhando sempre o quanto líquido delas, né? Depois a gente começa a ter algumas empresas brasileiras, como a WEG. A WEG hoje é uma grande referência, inclusive, de empresa genuinamente brasileira no setor eletrônico, por conta da geração de energia, né? Principalmente. Aí, voltando aqui para o nosso foco mais atual, digamos assim, que é a parte do emprego na década de 2010 para cá. Nesse caso aqui, a gente está olhando desde 2006. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei os dados, que é o emprego formal do setor eletroeletrônico, e dei uma olhada como é que ele se comportou. Então, a gente percebe, a partir de 2006, que é o dado que a gente tem em tela, em 2013, o custo do emprego. Né? O emprego saiu de 326 mil para 433 mil postos de trabalho formal, só no setor eletroeletrônico, um crescimento aí na casa de 33%. Aí veio a crise e a gente praticamente perdeu tudo que tinha sido avançado com relação ao emprego do setor nos anos seguintes. A gente sai ali de 433 mil empregos em 2013 e vai para fundo do poço, vamos chamar assim, 18, né? 223 postos formais de emprego no setor, uma perda superior, inclusive, ao ganho de 2006 para cá. Né? A gente perdeu 110 mil empregos formais em apenas alguns anos. E desde então o setor está andando um pouco de lado. Né? Ele teve geração de emprego em 2019, alguma coisinha também em 2020, mas nada que chegasse perto de recompor as perdas por enquanto. E aí alguns indicadores mais recentes também que eu falei lá no início, trazendo aqui o faturamento, por exemplo, do setor. Ali a gente tem em cima o faturamento em reais e faturamento em dólar. Então, como a gente percebe que o faturamento em reais nominal ele é praticamente similar ao 2013 e 2020, por conta da crise principalmente, né? E o faturamento em dólar, ele simplesmente despenca, né? Despenca além da crise, ele despenca por conta da desvalorização do câmbio também. Então, quanto mais valorizado o câmbio, fica mais difícil para poder conseguir o faturamento em dólar na moeda, no balanço da empresa. E as exportações, que acabam arrebentando a balança comercial brasileira, depois eu vou detalhar aqui nas próximas lâminas, é importante porque sempre que a gente fala em déficit comercial, de uma certa forma a gente está falando de empregos que poderiam ser gerados no Brasil e estão sendo gerados em outros países. Então, sempre que um país é deficitário em algum segmento, na prática ele está falando que, olha, eu estou comprando mais desse produto lá do estrangeiro, lá do exterior, do que eu estou produzindo no meu país. E o Brasil não é um país pequeno, com uma população diminuta, que possa se dar esse luxo. No Brasil tem aí 14 milhões de desempregados oficialmente, uma população de 212 milhões de habitantes que precisa de emprego de qualidade, que é o que esse setor oferece. Né? Então, dialogando um pouco com o que o professor colocou antes, é importante também a gente lembrar que se um país desenha uma política de industrialização, uma política de desenvolvimento da sua indústria, ele acaba gerando emprego aqui e boa parte desse déficit pode ser mitigado. E vamos olhar aqui agora um pouquinho, acabar, para onde está, o que consegue mandar para o exterior, o que a gente recebe do exterior, né? O que a gente compra do exterior. Então, basicamente, o que a gente manda para fora são componentes para equipamentos industriais, eletrônica embarcada, motores de geradores, grupos eletrogêneos, motocompressor hermético, instrumentos de medidas, componentes para material elétrico de instalação, componentes passivos, componentes para telecomunicações e transformadores. E se a gente perceber a comparação entre 2015 e 2020, a gente percebe também a queda que teve na maioria desses valores faturados, né? Isso em dólar. E aí 15 minutos, Rodolfo. De objetivo, vamos dizer assim, de uma política industrial para esse segmento eletroeletrônico, talvez seja pensar na pauta de exportação e dar uma olhadinha no que mais tem sido importado, no que a gente mais tem comprado de fora. Não por menos, o primeiro ponto ali são semicondutores, né? E aí eu faço um parênteses aqui, talvez a companheira que é do Sul ela tenha acompanhado um pouco mais a discussão, mas, por exemplo, o governo brasileiro está querendo fechar a Ceitec, que é uma empresa de microchips, eletrônica avançada, empresa pública,
que o governo, o Paulo Guedes, disse que não é importante e está querendo fechar. E ela poderia muito bem contribuir ali na parte de semicondutores, por exemplo, para poder diminuir essa defasagem que a gente tem. E a gente percebe pelos dados que só cresce ali o nível de importação, que seria fundamental que a gente tivesse empresas nesses setores. E ali que o nosso companheiro falou antes, se você reparar, eu tenho módulos fotovoltaicos. Os módulos fotovoltaicos, essa parte da energia solar, a gente saiu de uma compra de 42,7 bilhões para mais de 1 bilhão. A gente percebe o tamanho do crescimento. Oi, Rodolfo. Acho que ele travou, a internet dele estava oscilando. Aguardar um minutinho, ver se ele retorna aqui. No final da exposição. Rodolfo, seu áudio está fechado. Eu caí onde eu estava, mais ou menos, pessoal, no finalzinho já, né? Estava no finalzinho, estava na penúltima tabela. Ah, tá bem. Então, eu estava justamente fechando aqui, falando das oportunidades, né, a partir das importações, de gerar uma política industrial pensando nisso, né? E aí eu já vou para o final mesmo, que eu termino justamente com a pergunta inicial, né? Para onde vai o setor? É importante, então, o que eu falei aqui? Eu coloquei que esse segmento no Brasil, ele é historicamente um segmento basicamente onde o Brasil pega componentes importados e monta e entrega para o mercado interno. E a gente, nos últimos anos, retomou a política industrial e, a partir de 2016, 2015, 2016, abandonou novamente. E esse governo atual, ele é radicalmente contra qualquer discussão de política industrial. Ele, na verdade, quer expor cada vez mais o mercado interno brasileiro para a competição internacional, e com isso fica cada vez mais difícil você desenvolver alguma tecnologia interna. Então, eu diria que hoje, para onde vai o setor eletroeletrônico, ele não vai bem, e a tendência é que a parte de maquilaria, de só montagem de peças, se agrave, e o Brasil seja cada vez mais dependente de tecnologias de fora, caso não se pense em uma política industrial, internalizando boa parte das nossas dependências e depois, ou concomitantemente, pensando numa plataforma de exportação de produtos aí específicos. Acho que é isso, pessoal. Ok, Rodolfo, muito obrigado aí pela sua exposição, pelas informações. O DIEESE, sempre também um parceiro nosso aqui, é parceiro nesse ciclo, tem trago aí grandes contribuições. Agora, para interagir tanto com você como com o professor Heron, eu quero convidar aqui para fazer uso da palavra a Eremi Melo, nossa secretária de Mulheres da FIT Metal, diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul. Eremi, 7 minutos, te aviso com 5. Bem-vinda. Obrigada, Andréia. Boa noite aqui para todos, para você, Andréia, o Marcelino, o Rodolfo, o Heron, o Buiu. Boa noite a todos e também a todos que nos acompanham também pelo Facebook. Eu vejo assim, esse debate nosso, que a gente já vem travando já há alguns dias e alguns anos também, porque nós aqui, quando a gente fundou a FIT Metal, nós fizemos um seminário onde a gente debateu todos os problemas de todos os setores, do qual nós fizemos parte. E o setor eletroeletrônico, ele é um setor que ele concentra, assim, em alguns lugares, né, do país. Parte na Zona Franca de Manaus e a grande parte em São Paulo. Pelo que eu fui buscar, assim, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem algumas empresas, mas a concentração maior se dá nessas regiões, e mais também na região ali de
de Campinas, de Jaguariúna, que se concentra mais nesse setor. Mas, do ponto de vista nosso, dos trabalhadores, é um setor onde concentra a maior mão de obra feminina. Então, a maioria dos trabalhadores que fazem parte desse setor são as mulheres. Então, é um setor que, do ponto de vista do trabalho, da mão de obra, é um setor que o mundo do trabalho é muito precarizado. É onde o número de adoecidas do trabalho, de acidentes de trabalho, é muito grande. As condições de trabalho são precárias. O número de horas trabalhadas dessas mulheres é elevadíssimo, né? E também aonde esse setor, infelizmente, ele contribui muito para que a elevação das condições de trabalho e principalmente das condições de salário, a gente não consegue evoluir e, na realidade, é um setor que puxa muito o nosso salário e as nossas condições financeiras para baixo. Então, nesse sentido, é um setor que desemprega mais no nível do desemprego mesmo, o Rodolfo trouxe aí, desemprega mais, e daí quem fica fora desse mercado de trabalho nesse setor somos nós, as mulheres. Então, trazendo um pouco essas questões aqui para a gente. E ali o Rodolfo trouxe, desde a década passada, do governo Dilma, enfim, do governo Collor, que houve abertura do mercado, que abriu para os outros países, então, para virem para cá e explorar, no caso, então, a exploração ainda se dá dessa forma. E também, estudando e vendo um pouco o seguinte, no passado nós fizemos um debate do ponto de vista nosso, da importância que seria de a gente ter um contrato coletivo nacional para os trabalhadores. Porque daí, nesse contrato coletivo nacional, nós conseguiríamos elevar as melhores condições de salário, de horas trabalhadas para esse setor. Então, esse é um debate também que quando a gente pergunta para onde vai o setor, tanto do ponto de vista do investimento dos governos, mas qual que é o nosso papel enquanto trabalhadores também para enfrentar essas grandes empresas que elas vêm para cá, exploram a mão de obra, e, no entanto, quando daqui um pouco, elas fecham, vão embora, e nós ficamos só com a questão do desemprego, sem garantia nenhuma. E a reforma trabalhista também contribuiu ainda mais para esse avanço da questão das más condições de trabalho e também da questão do desemprego. Então, nós temos muitos desafios nesse setor, que nós vamos precisar enfrentar no dia a dia. Então, a gente, ouvindo muitas pessoas aqui falar, e tem uma questão bem importante, que a Celina, a nossa companheira, que é a secretária de Mulheres da CTB, que ela fala uma fala da Simone de Beauvoir, que basta uma crise política, econômica e sanitária para as mulheres sofrerem ainda mais as consequências desse mundo do trabalho, enfim, que nós estamos vivenciando hoje. Então, a nossa luta, que a gente tem uma luta para trabalho igual, salário igual, creche, ainda vai muito longe, vai muitos anos ainda para nós enfrentar, porque quando a gente dá um passo adiante, dá 3 para trás. Porque aonde houve no governo Dilma, de 2006 a 2013, é onde houve mais avanço da questão salarial para as mulheres nesse setor. Que ali nós tivemos um ganho real em torno de 12%. Mas, mesmo assim, naquele período mesmo, nós, mulheres, ainda ganhávamos em torno de 800 a 900 reais a menos que os companheiros homens. Então, veja bem, hoje, nós aqui em Caxias, que temos umas 6 empresas que têm a questão do setor eletroeletrônico, que trabalham muito com essa questão de fazer
as tomadas para luz, essas coisas. Nós temos 2 empresas que trabalham isso. Nós tinha uma empresa que fazia lâmpada de LED, que saiu daqui, foi para o Paraná, por causa das isenções fiscais e tudo. Então, a gente perdeu essa empresa. Então, assim, eu acho que essa luta, principalmente, que eu quero deixar, acho que para nós, trabalhadores, para o enfrentamento, eu acho que a luta mesmo para tentar a unidade dos trabalhadores e tentar constituir, do ponto de vista dos trabalhadores, um contrato coletivo nacional de trabalho. Eu acho que é dessa forma que a gente conseguirá enfrentar os desafios e também do ponto de vista geral da sociedade, da luta mesmo, da luta política, é um projeto nacional de desenvolvimento que abranja a todos a questão da indústria, de desenvolvimento e também de trabalho. Então, eu acho que a FIT Metal está de parabéns pelo tudo que já vem desenvolvendo, e eu acho que os companheiros aqui trouxeram várias coisas que a gente deve continuar o debate. E dizer, né, que todo dia é uma luta, todo dia é uma esperança. É isso. Obrigada. Nós que agradecemos, Eremi. Eu queria, antes de passar aqui para sair do Rio Grande do Sul e vir para São Paulo, queria aqui cumprimentar a todos e todas que estão nos acompanhando aí. Hoje são 40 páginas que transmitem simultaneamente com a FIT Metal este debate, onde nós estamos no ciclo que debate a indústria nacional em xeque, com o tema para onde vai o setor eletroeletrônico. Então, agradecer a todos vocês que nos acompanham aí pelas redes sociais e as páginas parceiras. E agora quero aqui passar a palavra para o José Salvino, o nosso Buiú, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Jaguariúna e região. Vai lá, com você, Buiú. 7 minutos, aviso com 5, ok? Obrigado, Andréia. Quero aqui cumprimentar você, Andréia, a Eremi, a Andressa, o Marcelino, o Wallace, o Aurino, o André, o Heron, o Rodolfo, e cumprimentar aqui todos que participam dessa live pelas redes sociais. Buiú, seu som está baixinho. Tem como você aumentar o volume um pouquinho? Vai lá. Bom, acho que não resolveu muito, né? Não, agora você já está gritando, pode falar. Bom, vou falar aqui, apresentar um pouco aqui a nossa base e falar um pouco do setor aqui, então, do eletroeletrônico aqui em Jaguariúna, né? Bom, o nosso sindicato dos metalúrgicos de Jaguariúna e região abrange Jaguariúna e mais 4 municípios, que é o município de Pedreira, Amparo, Serra Negra e Monte Alegre do Sul. Hoje, o sindicato encontra com 8.000 trabalhadores na base. Em 2010, nós tínhamos 10.000 trabalhadores. Hoje, em 2021, a gente tem 8.000 trabalhadores, então, na nossa base. Da seguinte proporção: em Jaguariúna, nós temos 64% dos trabalhadores, Amparo, 18%, Pedreira, 15%, Serra Negra, 2%, e Monte Alegre do Sul, 1%. A cidade de Serra Negra e Monte Alegre são cidades turísticas, por isso não tem quase fábrica nessas 2 cidades. Então, a porcentagem é bem baixa de trabalhador metalúrgico nessa cidade. Bom, a base territorial aqui do sindicato dos metalúrgicos, o setor eletroeletrônico possui uma grande empresa, que é a Flextronics, que é localizada aqui em Jaguariúna. Hoje, nós temos aqui 3.000 trabalhadores, sendo 3.000 trabalhadores efetivos na empresa, né? E mais 1.000 trabalhadores, cerca de 1.000 trabalhadores, que trabalhadores terceirizados ou temporário. Em 2020, a gente tinha 3.300 trabalhadores, ou seja,
Hoje a gente tem uma queda aqui de 300 e poucos trabalhadores. A Flextronics é uma empresa que foi fundada em 1996 nos Estados Unidos, né? Em 91, ela transferiu sua sede para Singapura. A Flextronics fornece serviço de manufatura de produtos eletrônicos, né, para 40 países. Tem cerca de 160 mil trabalhadores no mundo, né? Então, aqui no Brasil, ela tem 3 fábricas, que é uma fábrica aqui em Jaguariúna, São Paulo, a outra fábrica em Sorocaba, São Paulo, e uma outra fábrica no Amazonas. Então, em 2013, por exemplo, aqui, a Flextronics veio para Jaguariúna em 2013. A gente travou uma grande luta naquela época, que a produção da Flextronics, o produto que a Flextronics veio produzir aqui no Brasil eram os celulares da Motorola. Esses celulares, então, produzidos pela Motorola, quando a Flextronics, que é uma empresa, como eu já disse, veio produzir os celulares aqui, a gente teve que travar uma grande luta por conta que eles queriam diminuir, ampliar a carga horária de trabalho que a gente tinha aqui na Motorola na época. Quando a Flextronics veio para cá, eles queriam ampliar a carga horária, que é 40 horas, para 44 horas, reduzir o piso salarial, eles queriam reduzir o adicional noturno, queria mudar o plano de saúde e outros benefícios também. Nós, o Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Jaguariúna, travamos uma grande luta, então, com essa empresa, para poder a gente conseguir manter todos os benefícios existentes na época da Motorola. Ou seja, nós paralisamos 3 turnos da empresa na época, em 2013, para poder, então, a gente conseguir manter todos os benefícios. E no final das negociações, a gente conseguiu manter todos os benefícios existentes na época da Motorola. Essa negociação foi muito importante para a base aqui dos metalúrgicos de Jaguariúna, porque nosso sindicato, acampamos grandes brigas aqui, né, com 3 gigantes do capitalismo mundial, né, que era a Flextronics, a Google e a Motorola, e saímos vitoriosos. Então foi uma vitória muito, muito grande dos trabalhadores aqui da nossa base aqui, dos metalúrgicos de Jaguariúna. Atualmente, o sindicato Atualmente, o nosso sindicato tem enfrentado aqui uma grande luta ainda, porque desde 2019 a empresa tem tentado reduzir os direitos trabalhistas aqui, tem tentado reduzir, por exemplo, o piso salarial, porque o nosso piso salarial hoje ele é bastante superior do que as outras empresas dos setores aqui na nossa região. Por exemplo, o nosso piso salarial aqui em Jaguariúna é R$ 2.112 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanal. A Flextronics de Sorocaba, o piso salarial é R$ 1.819. A Foxconn em Jundiaí, o piso salarial é R$ 2.095. E a Samsung aqui em Campinas é R$ 1.918 piso salarial. Por isso que a gente tem acampado essa grande luta, então, com a empresa, porque a empresa está constantemente lutando para diminuir o piso salarial
e outros benefícios, onde nós, os metalúrgicos de Jaguariúna, tem acampado aqui grandes lutas para poder a gente manter o piso salarial e manter todos os benefícios existentes aqui na planta da Flextronics, aqui de Jaguariúna. A produção da empresa está estável. Por conta da pandemia, em 2019, em fevereiro e março de 2019, a Flextronics paralisou suas produções, em fevereiro e março, paralisou suas produções 2 a 3 semanas, mas por falta de componente eletrônico, né? Porque vinha os componentes eletrônicos da China e, nesse momento, estavam em falta, então foi preciso parar a sua produção, mas, a partir daí, retornou a sua produção e, até hoje, está produzindo bem. Haja vista que a queda de trabalhador dessa empresa só foi 300 trabalhadores, né? Então, é uma empresa que aqui em Jaguariúna ela está estável a sua produção, não tem queda. Os trabalhadores têm lutado junto com o sindicato para poder manter todos os benefícios e assim nós estamos... 5 minutos, foi o... E assim nós estamos enfrentando essa luta. E, no nosso ponto de vista, o setor eletroeletrônico aqui na nossa região está caminhando bem, apesar que o companheiro Rodolfo esteve dizendo aí dos componentes que é trazido de fora para produzir os equipamentos, isso é real. Os produtos vêm todos de fora, maioria da China, e aqui acaba sendo mais a montagem, então, desses aparelhos de celulares, né? Então, isso é real e nós precisamos lutar muito, precisamos tirar esse governo genocida aí do poder para que a gente possa ter programa de reindustrialização no nosso país para que nossos trabalhadores, em geral, tenham seus empregos respeitados, porque os trabalhadores não estão pedindo nada demais, só quer apenas trabalhar para a sua sobrevivência. Então, a gente precisa, nós, movimento sindical, movimentos políticos, temos que trabalhar para poder reindustrializar as nossas empresas para que haja emprego para todos os trabalhadores aqui do nosso país. Obrigado, desculpa aí eu me atrapalhar um pouco aqui. Muito obrigado, gente. Nós que agradecemos, Buiú. Acho que nós todos que compomos a direção da FIT Metal, metalúrgicos e metalúrgicas, temos um grande desafio nesse congresso, que é pensar a política nacional de desenvolvimento e o papel da indústria. Acho que nós temos aí um desafio de dar uma contribuição para esse debate a nível nacional, né? Qualquer país que pretende ter um desenvolvimento sustentável, é preciso valorizar o papel da indústria, e o setor eletroeletrônico é um setor importante. Nós teríamos aqui a participação também do companheiro Edilon, que é dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de Manaus, mas, infelizmente, agora, à tardinha, a mãe dele não se sentiu muito bem, e ele não pôde estar conosco. Vai um abraço aí para você, Edilon. Estamos juntos. E agora eu retorno aqui aos nossos debatedores para as considerações aí. A ideia aqui, Rodolfo, você falou que terminaria a sua exposição com a pergunta inicial, mas o nosso propósito mesmo é fazer a provocação, é colocar os metalúrgicos e as metalúrgicas para fazer essa reflexão, porque nós precisamos não encontrar a receita, mas indicar caminhos para superar esse desafio. E passo para você aí fazer as suas considerações, invertendo a ordem agora. Obrigado a todos aqui que participaram dessa conversa. Acho que foi muito proveitosa, muito produtiva. Em nome do DIESE, agradeço o convite, coloco à disposição a instituição para maiores assuntos. O DIESE vem aí há décadas discutindo esse assunto da indústria, né? Tem um vasto material produzido também
com relação à desindustrialização, no mercado de trabalho, tudo, eu acho que a gente pode contribuir, sem dúvida alguma, para aprofundar também esse debate no momento seguinte, né? E agradeço ao pessoal que fez os comentários, eu concordo 100% em tudo que foi colocado, pela companheira Eremi, pelo companheiro José Salvino. Eu achei muito importante mesmo não perdermos nunca essa questão de é importante gerar um emprego, mas é fundamental que ele seja de qualidade, que ele seja com os direitos assegurados e que ele não tenha discriminação de gênero em hipótese alguma. Obrigado mais uma vez, pessoal. Acho que eu volto para falar com vocês aqui na semana que vem, aí dia 21. Até lá. Um abraço a todos, todo mundo. Espero que estejam bem de saúde e se mantenham prevenidos. O Jazz não perde o remunerado aqui, não, viu, nos debates da Fit Metal. Ok, Rodolfo. Nós aqui agradecemos e já aproveito aí e convido a quem está nos assistindo, que ainda não se filiou ao DIEESE, vamos filiar. O DIEESE é um importante instrumento de auxílio ao movimento sindical, foi criado pelo movimento sindical, então é uma importante instituição aí que precisamos valorizar. E vamos lá no Amazonas agora com o nosso professor Heron, que sempre é um prazer contar com a sua presença aqui conosco. Seu áudio está fechado, Heron. Deixa eu ligar o som, é verdade. Deixa eu ligar o som. Primeiro, eu fiquei impressionado aí com as 40 páginas que a André está espalhando, você está vendo? Primeiro, pessoal, é exatamente esse o caminho. É a resistência. Se cada um fizer isso, nós vamos longe. Não tem outro caminho. Os trabalhadores só têm um caminho a lutar. Evidentemente, um debate como esse é exatamente para ter consciência do que está acontecendo e o que fazer. Agora, o nosso papel fundamental é como resistir. A mim, por exemplo, está claro que nós não precisamos trocar apenas o governo, nós precisamos trocar o conteúdo do governo. Porque se você não tiver um plano nacional de desenvolvimento, nós não vamos a lugar nenhum. Vai ser essa guerra fiscal que alguns estavam mencionando aqui, a gente sai do Paraná, sai do Rio Grande do Sul, sai do Amazonas, é uma confusão geral, porque é um verdadeiro canibalismo entre os governadores, tentando cada um garantir um esporte de trabalho na sua região. Não há um plano integrado nacional de desenvolvimento, de industrialização do país, inclusive preferencialmente de acordo com a vocação de cada canto. Claro que não é só o que aquela região tem de potencial para ser industrializado, mas você tem que ter um plano nacional que leve em conta isso exatamente para agregar valor à matéria-prima, verticalizar a produção e, portanto, aumentar a riqueza do país e, naturalmente, de acordo com o planejamento estratégico, distribuir um pouco esse parque industrial para não ter esse canibalismo, essa guerra fiscal entre os estados que ficam brigando com o ICMS, etc., para tentar atrair postos de trabalho em prejuízo do país como um todo. Essa que é a grande verdade. E a grande verdade é que está todo mundo perdendo. Mesmo o Amazonas, que é a sede da Zona Franca e que goza de um monte de privilégios, benefícios fiscais, que não é privativo daqui, mas praticamente todo mundo tem, o papel da indústria hoje é o seguinte, ainda é bem maior do que a média nacional. O peso da indústria do Amazonas, em dados de 2021, de acordo com a Secretaria de Planejamento do Estado, é da ordem de 32%, contra 20% da nacional. 32%. 7% é o setor primário, e veja bem, a média nacional do Brasil, do setor primário, é 5,5%. O Amazonas, cuja base fundamentalmente é industrial, tem um peso no setor primário maior do que a média nacional, percentualmente. E por quê? Se o Amazonas, inclusive, não tem tradição agrícola. É porque nós, fundamentalmente, exportamos matéria-prima bruta. Nós somos exportador de emprego, nós somos exportador de dinheiro para os outros, minha gente. Isso é que é a essência da questão. Ou nós entendemos que a industrialização não é um problema de deleite, de luxo, é exatamente a forma mais elementar de agregar dinheiro, de aumentar
Riqueza é indústria. Você só gera riqueza com a transformação da matéria-prima. Não há outro mecanismo de transformação de riqueza. A não ser, claro, não é riqueza fictícia de banco, é riqueza fictícia, que é hoje, lamentavelmente, o grande peso dos serviços no Brasil, inclusive 7% é financeiro. Isso é riqueza fictícia, não existe. Então, sem um plano nacional de desenvolvimento integrado, nós temos pouca possibilidade de reverter esse quadro. Se me permite, Heron, Claro. os prefeitos aqui do chamado quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, estão comemorando o aumento das receitas com a ação das mineradoras, que já assassinaram muitos mineiros. E está virando um poço sem fundo algumas regiões aqui do estado de Minas Gerais, porque até o minério tem fim. A exportação aumentou, o emprego aumentou, o buraco está aumentando e poderá ocorrer mais rompimento de barragens aqui em Minas. É exatamente esse o problema. Eu comecei dando o exemplo de Macapá, da Serra do Navio, que levaram a serra todinha, só ficou o buraco. Agora nós temos a Serra dos Carajás, que vai ser outra tragédia, Minas. Ou seja, minha gente, isso é uma coisa criminosa contra o nosso país, porque recurso natural acaba. E aí, claro, que eu sou diretor, por acaso, do Centro de Ciência do Ambiente. Todo recurso natural é finito. Não existe recurso natural infinito. Portanto, se eu vou tirando, vai acabar, e quando acabar, eu fico um buraco, como ficou lá na Serra do Navio, no Macapá, como vai ficar a Serra dos Carajás, e como boa parte de Minas Gerais, a ponto da gente ter essa tragédia que ocorreu, desses desbarrancamentos que ceifaram centenas de vidas, que é uma estupidez. Se faz o rejeito no morro, contra a paciência, até uma pessoa primária, você bota um restaurante embaixo do rejeito. É evidente que poderia ter uma tragédia, poderia ter um acidente, e lá foi irresponsabilidade, mas poderia ocorrer um acidente, ocorrer uma tragédia, por conta de erros industriais. Portanto, esse debate que a Fitmetal está fazendo, e eu quero parabenizar a iniciativa da Fitmetal, saudar os camaradas que estão nessa resistência, porque esse é o caminho, é debater, nos organizar e oferecer alternativa. Repito, no caso específico do Amazonas, que ainda tem um peso grande na planta industrial, de 2008 para cá, perdeu 10%. 10%. Ou seja, não tem nenhum setor que não esteja perdendo por indústria. A indústria vem perdendo papel no Brasil inteiro e, repito, até em áreas incentivadas, como a Zona Franca de Manaus, de 2008 para cá, perdeu 10%. Milhares de empregos, aí não só por a diminuição, mas também pelo chamado desemprego estrutural, que o nosso Rodolfo aqui sabe muito bem de qual é o tamanho da empresa. São novas tecnologias, etc., que vai também reduzindo o chamado o desemprego estrutural, aquele que não vai voltar mais porque mudou. O ser humano, a mulher, o homem foi substituído por uma geringonça eletrônica. Eu entrei umas vezes numa fábrica da CCE, onde tinha 500 operários, tinha virado 4 impressoras automáticas. 500 operários tinham sido substituídos por 4 impressoras automáticas. Essa é a realidade. Essa é a realidade. É a lógica selvagem, brutal do capitalismo. Portanto, meus amigos, parabéns. Eu agradeço enormemente o convite. Me coloco à disposição de vocês. Acho que esse debate é maduro, responsável, e de gente que deu depoimentos aqui, com o Eremi, como o nosso Salviano, vocês chamam de Buiú, né? Ou seja, o Edilon, que acabou de entrar, tem uma experiência vasta, conhece tudo de Zona Franca de Manaus, está no sindicato aí há mais tempo do que o Pedro Alves Cabral, chegou. O Pedro Alves Cabral chegou no Brasil, já chegou junto de outros os metalúrgicos. Ou seja, é uma grande experiência que vocês têm acumulado e, portanto, pode ajudar muito os operários do Brasil inteiro, os trabalhadores, o proletariado do Brasil inteiro, como um todo, a melhorar sua pauta e ter uma pauta reivindicatória
não apenas por salário pontual, isso é importante, mas não apenas isso. Nós temos que lutar, nesse momento, é pela garantia do emprego, do trabalho e da valorização do nosso país como nação soberana. Desculpa aí o desabafo, muito obrigado, um grande abraço a vocês todos. Grande abraço, obrigada mais uma vez a você. Edilon, meu querido, você entrou na sala aí, resolveu aí, você... Na verdade, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Pode falar. Primeiro, boa tarde a todos. Eu tive uma dificuldade de acompanhar. Primeiro, terminei, quando cheguei aqui na rapidez, tentando acompanhar aqui, terminei entrando na página do Facebook e não no link que o Wallace tinha mandado. Essa que é a verdade. Terminei me perdendo aqui. Mas ainda assisti aqui um pouco que o Rodolfo apresentou aí. Parabenizo não só a Fit Metal, mas principalmente ao Rodolfo Viana, eu não o conheço, estou conhecendo agora. Muito boa, ele faz um retrato muito bom a respeito da situação que nós vivemos em todo o setor eletroeletrônico. Claro que ele é bem amplo, não é apenas o setor eletroeletrônico. E parabenizo. Eu não teria muita coisa a acrescentar aí, é o que o Rodolfo colocou, viu, André? Na verdade, ele fez um quadro muito bom, ele ajuda. Se me permite e eu tiver uns 2 minutinhos, eu diria o seguinte, que não é para onde o setor eletroeletrônico vai, mas é para onde a indústria brasileira vai. Nós aqui temos um quadro bom, ainda, mas a indústria nossa, eu comparo ela como se fosse um flutuante aqui da Amazônia, onde você muda ele dependendo da cheia. Ou seja, em crise, você leva ele para as águas baixas. Quando as águas estão boas, você leva ele para onde você quer. Então, é uma situação muito complicada. Mas esse setor aqui nosso, de todo o polo industrial, por incrível que pareça, nós temos hoje mais de 90 mil trabalhadores. Mais de 90 mil. No nosso ramo, só na nossa área, nós ainda estamos aí com mais de 80 mil trabalhadores. Os demais são químico ainda, alguma coisinha, plástico, alguma coisinha, o restante ainda é o nosso setor, dividido aí entre o eletroeletrônico, metalúrgico e 2 rodas. E o eletroeletrônico é um setor hoje com 41%, é o maior setor nosso. Não só com 41%, mas principalmente vendendo muito, pois a pandemia não parou esse setor. Ao contrário, venderam o que não tinha e estão com dificuldade para entregar hoje, em 2021, os seus planos de produção, porque não tem placa. Aqui eu falo muito mais dos chineses, porque a empresa onde eu trabalho é uma chinesa. E ela, na verdade, é oriunda de lá da cidadezinha da China, onde tudo começou. E lá 76 dias ficaram parados. E nessa situação foi que leva a que a empresa tenha dificuldade de entrega, não só ela. Mas nós temos um setor completamente nesse quadro de 2019 para 2020, colocado aí pelo Rodolfo, que realmente a indústria ficou nesse estágio. Nós não temos muita diferença, não. Agora, em faturamento, eles cresceram bastante. A pandemia não prejudicou, não parou aqui eles. A ajudazinha dada aí pelo governo fez com que o povo passasse a comprar e comprou bastante eletroeletrônico. Por isso, houve uma falta muito grande. E eu finalizaria não fazendo nenhuma consideração em cima, apenas elogiando o que o Rodolfo colocou, mas dizendo o seguinte, que nós temos uma situação aqui do setor eletroeletrônico que a tendência é de diminuição do emprego desse setor, pois com o mercado aberto e a gente vivenciando aí um produto que, na verdade, ele é de informática hoje, que é o TV, aí fica muito difícil, porque a gente tem não só o TV, né, como o próprio smartphone. E aí nós vamos estar sempre enfrentando, que coloca muito bem o Rodolfo, é o crescimento dos produtos importados. Claro que a gente tem uma ciranda nisso daí. Uma hora a gente tinha um crescimento junto com as componentes e outra hora a gente tinha queda, mas agora a gente não tem tido muito crescimento com o setor de componente. A gente tem tido uma manutenção e um crescimento apenas da produção, das vendas. Só lembrando, em 1990, a gente produzia um TV, Rodolfo, com 1 minuto. Hoje nós produzimos um TV em 9 segundos.
E olha que ainda tem trabalhador que passa a fazer em 7 para conversar um pouquinho do lado. É assim que faz. O cabra dá um jeito, ele cria uma habilidade tão grande que aí ele passa a conversar com o colega dele, de novela ao jogo. É incrível, mas isso é uma verdade. E eu concordo plenamente que nós vamos enfrentar esse crescimento aqui, não só dos importados, mas vamos enfrentar a tecnologia, que ela destrói os postos de trabalho. E nós não temos tecnologia. Essa que é a grande verdade. As empresas aqui são todas estrangeiras. A grande maioria hoje aqui é chinesa e coreana. E a tecnologia, nós não temos nenhum acesso, nenhum controle. As direções do sindicato ficam pautadas às suas convenções, aos seus contratos coletivos, e não conseguem ter um debate aberto. Eu acho que você coloca uma coisa tão importante, e a Andréa coloca muito claro, que eu acho que é o sindicato começar a se preocupar em ter pessoas técnicas para ajudar a orientar, a você poder ter um controle maior dessa relação produtiva a partir de uma visão técnica, e não de um dirigente em cima de um carro de som falando que muitas vezes ele tem um poder muito bom de persuasão, mas fica perdido quando ele vai discutir a produtividade do ponto de vista da tecnologia. Por isso, eu termino dizendo que nosso caminho aqui, no setor eletroeletrônico, eu posso dizer que o caminho com a tecnologia é a gente ir perdendo postos de trabalho. E com as medidas do governo federal, principalmente no período que a gente tem de mudança de governo, parece que cada um que muda tem compromisso com as outras regiões, porque vai tirando daqui e vai fazendo com que a gente tenha pouca competitividade. Eu não sou egoísta de dizer que a gente tem que ter a indústria nossa aqui, amarrada aqui, mas eu posso dizer que a região ela é importante demais do ponto de vista do que é tão estratégico no mundo, que é principalmente a água, que nós temos em grande abundância, principalmente a água doce, que é uma coisa que a gente deveria ter grande preocupação com isso, e a floresta, além de muitas terras. Então, esse setor, não só eletroeletrônico, como o modelo Zona Franca, é a sustentação da região amazônica, dos amazônidas. Se esse setor, esse modelo, vamos dizer, sair daqui, aí a coisa pega. Porque não tem outro caminho, é a floresta e a água. E aí corre um sério risco, não aqui o Amazonas, mas corre o risco o Brasil. É isso um pouco da minha contribuição. Desculpa, foi um errozinho meu aqui, que eu terminei ficando preso na página do Facebook assistindo e deixei de dar a minha contribuição. Gostaria muito, achei muito boa a exposição do Rodolfo. Não acompanhei do meu comandante Heron, que eu gosto muito de ouvi-lo também, mas eu espero que em outros momentos a gente possa socializar melhor. Um grande abraço, obrigado e desculpa. Ok, Edilon, nós que agradecemos e fico feliz que foi um erro, porque a notícia que chegou é que a mãe teve um mal-estar. Não, sim, ela teve. Eu estou dizendo que eu vim nas carreiras para chegar até aqui. Quando eu cheguei, eu já peguei o Rodolfo fechando, mas ainda peguei um quadrozinho no final dele. A mamãe está nesse momento lá ruim, eu tenho que subir e descer para dar acompanhamento. Eu sou aquele que tem que ser enfermeiro e o acompanhante dela fazendo aí o famoso bate o escanteio e tenta fazer o gol. Infelizmente, é assim a vida. Tá certo, meu querido. Nós aqui te agradecemos. E aí a live fica gravada na página da Fit Metal. Depois vale a pena assistir a fala do seu comandante aí, que foi muito boa. E estamos chegando aqui ao final da nossa live. Rodolfo, parece que ele caiu. Estão pedindo a planilha dele, mandaram um monte de mensagem aqui. Vamos ver se a gente consegue depois para repassar para vocês aí a exposição que ele fez. Eu queria aqui só lembrar que na próxima terça-feira, dia 18, às 17 horas, nós teremos a nossa quarta e última live desse ciclo, que debate a indústria nacional em xeque. O tema vai ser a Lava Jato e a indústria nacional, da entrega da Petrobras ao desmonte do setor naval. O setor naval no Brasil foi desmontado, literalmente. Então, este será o nosso próximo tema e quero muito agradecer aos nossos convidados, a todos que nos acompanharam aí pelas redes sociais, convidá-los para na próxima terça
estar aqui conosco e também agradecer aí as páginas parceiras que transmitem simultaneamente esse debate conosco. Um abraço a todos e boa noite.